Pode mandar, senhor. Tora. Bom dia, vamos dar continuidade ao cronograma de aula da disciplina de ortopedia. O tema a ser abordado hoje é fraturas expostas e perda da cobertura cutânea, princípio de tratamento. A definição de fraturas expostas é a comunicação entre o ambiente externo e a fratura, que tem sido definidas como uma lesão de partes moles complicadas por um osso quebrado. 4 componentes caracterizam a lesão: a fratura do osso, o dano nas partes moles, o comprometimento neurovascular e a contaminação que ocorre nessa fratura. A contaminação do ambiente, risco de infecção. Então, quanto maior a contaminação do ambiente, maior será esse risco de infecção, né? Quanto maior a lesão das partes moles e a despedocização, no caso da fratura, menor será a capacidade biológica de cicatrização desse osso. Vai ter um maior prejuízo funcional das estruturas. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente saber tratar uma fratura exposta para prevenir a infecção, obter uma consolidação óssea, né, e recuperar a função do membro. Normalmente as fraturas expostas estão associadas com lesões complexas, né? São lesões de alta energia, né? Grandes quantidades de tecidos desvitalizados. Muitas vezes nós vamos estar falando de pacientes politraumatizados, comprometimento do estado geral. Então nós vamos precisar de um tratamento multidisciplinar. Às vezes tem um TCE, um trauma torácico, um trauma abdominal, que a gente tem que estar conversando e trabalhando junto com as outras equipes. A gente sempre tem que seguir o ATLS, né, que é o suporte avançado de vida no trauma, né, o ABCDE, né, as vias aéreas, a ventilação e respiração, a circulação, né, o neurológico e a exposição, que seria a parte que a gente vai atuar. Então sempre a gente vai ter que seguir essas áreas. Não quer dizer que isso vai demorar 1 hora para ser feito, né? Enquanto o cirurgião geral está fazendo o A, a gente pode estar trabalhando junto, vendo a circulação, vendo essa fratura exposta. Isso é feito rapidamente. Então, as fraturas expostas, né, o dano ao osso e partes moles é mais grave que a aparência clínica e radiológica na época do trauma. Isso daqui é o 11º dia de evolução dessa fratura exposta. Olha a evolução das partes moles, né? Necrose de partes moles, né? Necrose na pele aqui. Então, às vezes, no dia do trauma, a gente não tem uma ideia de como vai evoluir essa lesão. Evoluiu para um desligamento grande, né? Onde toda a parte necrótica foi tirada, né? Então, a energia da fratura está sempre associada com a massa e a velocidade, né? Então, quanto maior a velocidade do trauma, quanto maior a massa envolvida, maior é a energia cinética, maior vai ser a despedocização dos fragmentos, maior vai ser o desvio desses fragmentos, né? A gente vê o fragmento aqui rodado, né? Então, a despedocização desses fragmentos ósseos é grande, então a consolidação dele vai ser difícil, o risco de infecção maior, né? Então, a maneira inicial, como abordamos o tratamento das fraturas expostas, vai influir diretamente nas complicações, tanto precoce, tardia, quanto no resultado final. Então, como que nós vamos iniciar adequadamente o tratamento de uma fratura exposta, né? Os princípios de tratamento. Então, a rapidez no atendimento, né? Então, desde quando esse paciente se acidentou até a chegada no hospital, esse tempo, quanto mais rápido, melhor. Iniciar uma antibiótico terapia assim que o paciente entra no pronto-socorro, né? Depois, quando a gente subir para o centro cirúrgico, o desbridamento dessa ferida, né? Realizar uma estabilidade precoce, fazer um revestimento ósseo precoce, né? Com partes moles e vascularizadas, para a gente não ter tendão exposto, não ter osso exposto, ou uma artéria ou veia exposta, né? Então, fatores que influenciam no prognóstico:
a idade do paciente, o estado nutricional desse paciente, doenças associadas, diabetes, lesão vascular, outras lesões associadas, né? Voltando a falar o local de contaminação, se o acidente foi numa rua, se o acidente foi numa fazenda, onde tinha animais, né? Tudo isso vai mudando. Aqui a gente vê um paciente que chegou no nosso pronto-socorro, evoluiu com uma gangrena gasosa e depois teve uma desarticulação do membro, né? Então a rapidez no atendimento, né? A equipe do trauma, tem uma vivência já em fazer o tratamento de fratura exposta, isso ajuda muito. Quanto maior o tempo, maior o risco de infecção, né? Como a gente falou, são pacientes que muitas vezes podem traumatizar, energia cinética grave, né? Perda sanguínea, né? Normalmente o membro está encurtado, pode ter torção do pedículo vascular. O ideal é que seja pego uma veia de calibre grosso, antibiótico terapia o mais rápido possível. No momento já da entrada do PS, já colheu o hematócrito, tipagem, cobrir com compressas estéreis, né? Então muitas vezes, hoje em dia, todo celular tem uma máquina de fotografia, né? Então o R1 faz o primeiro atendimento, já fotografa essa lesão, já cobre ela com compressas estéreis, se precisar imobiliza, para não ter que o R2, o R3, o chefe do plantão, todo mundo abrir essa ferida no pronto-socorro, né? Rapidez no atendimento, volto a falar, a gente tem que seguir o ATLS, esse paciente tem que estar estável para depois ele ir para o raio-x, né? A série trauma, a coluna cervical, o tórax, pelve, a raio-x das extremidades afetadas. A gente vê hoje, no último curso do ATLS que a gente fez, foi justamente que eles bateram muito. A gente sobe com o paciente do centro cirúrgico, depois que radiografar a perna, fêmur, tudo. Não, a cirúrgica vai abrir o abdômen. A gente vê que tem uma fratura exposta. Como tem a radioscopia e esse paciente está instável, a gente vai subir com ele para o centro cirúrgico e vai fazer o controle de danos no centro cirúrgico. Não dá para a gente perder tempo com esse paciente levando ele até o raio-x, né? Muitas vezes uma lesão grave dessa no pronto-socorro, aquilo que a gente falou. Antibiótico terapia, antitetânica, fazer um curativo estéril, corrigir a rotação desse membro, fazer uma mobilização provisória. E assim que cumprir o ATLS, a gente tiver liberado, esse paciente tem que ser levado para o centro cirúrgico. Olha o desvio da fratura, né? Esses vasos que passam aqui, nervo que passa aqui, a gente tem que estabilizar, fazer o controle de dano o mais rápido possível. Então foi feito, né? Centro cirúrgico, a gente vê que as partes móveis evoluem com uma necrose, né? Debridamento extenso, curativo seriado, né, até a granulação, a enxertia de pele e a consolidação da fratura, depois de 1 ano e 3 vezes. Né? A função do membro. Né? Então a gente vê que as fraturas expostas, o que a gente queria mostrar aqui é que a energia do trauma é muito grande. Então, no dia do acidente, às vezes a gente não consegue determinar o quanto de necrose vai evoluir. Aqui em outro caso, fratura de fêmur no joelho flutuante, foi fixado no controle de dano na urgência, a pele evoluiu com uma necrose, foi realizado um debridamento extenso, foi optado por fazer uma osteossíntese do fêmur e da tíbia com tutor interno, foi feito um fêmur e tíbia, do fêmur e na tíbia, depois a gente fez uma enxertia de pele depois que já tinha granulado a lesão. Uma função boa do paciente. Esse é um outro caso de fratura exposta, onde a gente tem lesão do tendão patelar, né? O joelho praticamente exposto. A gente tem que seguir os mesmos princípios. Né? Não dá para a gente pensar em lavar uma ferida dessa no pronto-socorro e não levar esse paciente para o centro cirúrgico. Né? Então, antibiótico terapia, curativo estéril, uma imobilização provisória, centro cirúrgico o mais rápido possível. Foi feito, né, no centro cirúrgico, controle de danos, foi suturado a pele, essa pele evoluiu com uma necrose, no segundo tempo foi feita uma reabordagem, debridamento extenso, retirou todo o tecido desvitalizado e necrótico, exposição da região do tendão patelar, da tíbia proximal. Foi necessário fazer a rotação do
retalho gastrocnêmico imediato para cobrir a parte proximal, né? A gente esperou granular, enxertia de pele, e esse paciente evoluiu uma boa função, né? Então, aqui a gente vê uma outra fratura exposta, um desvio grande, ó. Fixador externo, seguindo os mesmos princípios. A gente não conseguiu uma cobertura cutânea no primeiro momento, esse osso evoluiu com uma necrose. Foi necessário ressecar o osso, desligamento maior, esperou granular, enxertia de pele, e foi optado por fazer um tratamento do fixador externo com 2 osteotomias e transporte, né? Uma nova fratura e depois evoluiu com a consolidação. Essa é a função do tratamento. Antibiótico terapia, a gente falou, um dos principais fatores aí para não ter uma infecção. A entrada, a gente já tem que fazer de imediato esse antibiótico terapia, né? Após 6 horas já está infectado com fratura exposta, né? A profilaxia do tétano, então, antibiótico faz a antitetânica, né? Cada serviço tem, junto com a sua CCIH, tem um padrão de antibiótico terapia, né? A gente vê que normalmente na tipo 1, você falosporina, tipo 2 ou 3, você falosporina com aminoglicosídeo, né? Ou uma ampicilina sulfapaftana, terreno agrícola, né? Associar uma penicilina ou a cefaloxina. Com infecção, né? O antibiótico específico. Já tratou esse paciente, você vai fazer uma nova limpeza dele, sempre fazer a cultura para ter um antibiograma para a gente ter uma orientação qual vai ser o antibiótico que vai tratar a bactéria que a gente está procurando, né? Normalmente, fazer uma antibiótico terapia endovenosa por 24 a 72 horas após o último procedimento cirúrgico, né? Se a fratura estiver coberta com tecido vascularizado sem sinais de infecção, teoricamente já daria para a gente passar por um antibiótico via oral, até essa ferida cicatrizar, né? Colher ou não colher cultura, né? Fazer uma hemocultura antes do tratamento, intraoperatório, quando há infecção clínica, né? Fui procurar dar uma lidinha sobre isso aqui no manual da O, eles falam que na urgência, você colher uma cultura não tem um valor tão significativo. Mas nas outras limpezas é muito importante que sempre que entrou no centro cirúrgico para fazer um debridamento, para retirar o tecido desvitalizado, o tecido que está morto, que você colha a cultura e colha o antibiograma. Ano passado, o Dr. Vinícius, um plástico que veio junto com a gente dar uma aula também sobre cobertura, ele falou que sempre ele colhe, até na primeira lesão que chega, colhe. Eu acho que também, eu na minha vida particular, eu sempre prefiro colher também, eu acho que é um dado a mais, né? O debridamento é o procedimento mais importante, porém o mais complexo, né? Vai depender da experiência desse cirurgião. Acho que quanto mais você vê, quanto mais você faz, melhor, vamos dizer assim, você vai ficando, né? Pelo menos 10 litros de soro fisiológico. Isso hoje em dia depende muito da lesão, né? Eu acho que você tem que lavar essa ferida até ela estar limpa, né? A gente não pode, lavou com 10 litros, está bom, e ainda ter grama lá dentro, terra lá dentro. A gente tem que limpar até essa ferida estar limpa, né? Se necessário, desviar a ferida, preservando a viabilidade da pele. Eu acho que sempre que tem a ferida, a lesão, né? Essas bordas estão contaminadas, eu acho que a gente tem que abrir, aumentar essa ferida para a gente conseguir enxergar melhor o subcutâneo, para conseguir chegar a essa musculatura lá dentro da lesão, para ver o quanto que está despinostizado e o quanto que a gente vai ter que fazer essa limpeza. Estipar todo o tecido desvitalizado ou contaminado. Isso realmente é com a experiência, né? Quando parar, né? É difícil. A gente fala da zona de lesão, né? Delinear as dimensões verdadeiras do ferimento. O local da lesão, próximo do marco zero, né? Próximo onde está a fratura, onde o tecido está morto, é fácil de você definir, né? Quanto tirar, né? Aqui nessa região é fácil. O mais difícil é você definir longe da lesão, né? Para depois, numa segunda abordagem, você não ter um tecido necrótico naquele ferimento.
muitas vezes o que a gente vê, se você não conseguir no dia, né, fazer uma definição correta de tudo que tem que tirar, você fazer uma segunda abordagem, né, ou fazer um tratamento seriado, 24, 48 horas, você ir levando esse paciente no centro cirúrgico para fazer o debridamento. Então, excisão cuidadosa das margens cutâneas do ferimento, né, debridamento, sempre que você abrir essa lesão, para quê? O tecido subcutâneo, a face, o músculo, né, a gente tem que produzir um ferimento limpo e viável, né. Os 4 Cs, né, onde a gente envolve a cor do músculo, a consistência desse músculo, a capacidade de sangramento e a contratilidade, né? Realizar a nova classificação da fratura exposta. Então, às vezes, no pronto-socorro, a gente classifica essa fratura, a gente vai ver a classificação, e depois de uma reabordagem no centro cirúrgico, a gente tem uma nova classificação. Isso é importante a gente saber. A estabilidade precoce, né, quais que são as funções dela, né? Promover o repouso às partes móveis, menor processo inflamatório, alinhar as estruturas musculares, os feixes vasculares nervosos, melhorar o retorno venoso, diminuir a proliferação bacteriana, intensificar a neovascularização e permitir a mobilidade precoce do paciente. Esse é o controle de danos, né? Então, quando o paciente chega com um daqueles casos de fratura exposta, a gente tem que fazer o controle de danos, tem que fazer essa estabilidade o mais precoce possível. Porque no caso de uma fratura de platô tibial, onde a gente optou por até fazer um fixador mobilizado para controle das partes móveis, a gente vê que uma estabilidade boa para essa fratura, a gente consegue um controle de partes móveis boa. Nesse caso, a gente consegue até, se necessário, fazer uma rotação de retalho no gastrocnêmio. Como fazer a limpeza de uma fratura exposta no centro cirúrgico? Tipo uma aula que você coloca com o Code, e ele fala bastante dessa como se lavar uma fratura exposta, né? Então a escovação tem que ser na sala do centro cirúrgico, não dá para se lavar uma fratura exposta no pronto-socorro, isso não existe, entendeu? O sabão, o degermante, né, soro fisiológico, isso normalmente é feito num recipiente em cima da própria mesa cirúrgica, né, um aspirador, muitas vezes um equipe de 4 vias, onde você consegue o soro fisiológico para se lavar. Hoje em dia, calha, balde, isso não existe, não pode nunca nem tocar nisso, né? Então, você faz a asepsia do membro, né, canto cirúrgico, né, ferimento debridado, né, as extremidades ósseas expostas são debridadas, né, ferimento é abundantemente irrigado. No término do debridamento da irrigação, a lesão deve ser reavaliada, deve ser reclassificada, né? O membro deve ser preparado para um novo procedimento cirúrgico, que seria o controle de dano, fixação, osteossíntese, né, dependendo do caso, né? Os cirurgiões têm que sair, se reescovar, colocar novos aventais e novas luvas. Então, na prova prática, na prova teórica, se caso perguntar, e no dia a dia é isso que a gente faz, entendeu? Nova mesa cirúrgica, novos instrumentais estéreis. Não dá para usar o mesmo instrumental para lavar uma fratura exposta e fazer osteossíntese. Tratamento da ferida, fechar ou não fechar a lesão, né? Certeza de ausência de tecidos vitalizados. Se você não tem a certeza, vamos fazer uma second look, espera 24, 48 horas, 36 horas, leve esse paciente no centro cirúrgico novamente, faz um novo debridamento, deixar abertos pequenos ferimentos, suturar sem tensão. A gente vê alguns casos aí que foram suturados, evoluiu para necrose, né? Toda sutura com tensão, nós vamos ter uma pele necrosada, entendeu? Fechamento das lesões mais extensas no second look. Então, assim, se a gente não tem uma experiência, é melhor a gente fazer seriado. Faz uma limpeza, não tem certeza se terminou tudo, vamos deixar para o segundo tempo, retorna para esse paciente. Ah, doutor, eu fixei flap. Se você tem certeza que aquele músculo que você vai rodar sobre aquele osso exposto está bom, é o ideal. Se você não tem certeza, não tem segurança para fazer, espera, no segundo tempo a gente faz essa rotação de retalho, entendeu? Que não pode a gente rodar um retalho e depois de 24, 48 horas a gente abre o curativo e esse retalho está morto.
entendeu? No caso da lesão, está a fratura, né? Então, tratamentos da ferida, muitas vezes a gente pode abrir mão de pérolas com antibiótico, fixa e flare. Quem tem uma experiência, quem consegue fazer, é o ideal, que faça na hora. Se você não tem, espera, vamos esperar um segundo momento para fazer. Curativo a vácuo, né? Curativo de pressão negativa. Hoje em dia a gente vê quem já usou, é uma arma aí para fratura exposta, para lesão de partes moles, que ajuda bastante para granulação, para menos tempo de tratamento cirúrgico. A câmara hiperbárica, desgridamento seriado, né? Cada 24 horas, 48 horas. Perda de partes moles com tecido que granula, né? Ou seja, vascularizado. Só uma enxertia de pele vai resolver, né? Perda de partes moles com exposição de tecido ósseo despedaçado ou tendão sem bainha, ou seja, quando você tem um osso exposto ou um tendão exposto, a gente vai precisar de um retalho para cobrir essa estrutura. Classificação da fratura exposta, né? Ela vai auxiliar no planejamento do tratamento. Ela vai auxiliar a prever o resultado, o prognóstico, né? Nós temos uma classificação de Gustilianus, a classificação de Cherny e a classificação da O. Então, a classificação das lesões de partes moles, né? A gente pode ter ela aberta ou fechada, né? Ela leva em consideração lesão de músculo, lesão de tendão, lesão neurovascular, né? Hoje em dia a gente vê que cada vez mais a avaliação das partes moles, o cuidado com as partes moles, vem sendo cada vez mais valorizado, né? Nunca você pode classificar, né, avaliando somente a lesão da pele. Isso está errado, né? O que devemos avaliar? O tamanho da lesão, a contaminação que essa lesão teve, a necrose muscular que essa energia do trauma causou e a desvitalização óssea. Quanto maior o trauma, maior a desvitalização. Então a gente vai ver, ó, que um pequeno desvio, pequena necrose muscular, né? Quanto maior o desvio, maior a necrose. Muitas vezes fraturas simples, nós vamos ter uma menor necrose muscular. Fraturas complexas, a gente tem que saber que essa necrose vai ser maior. A gente vai seguir o mesmo caminho na desvitalização óssea. Menor desvio, menor desvitalização. Fratura simples, a gente vai ter uma desvitalização menor. Quanto maior o desvio, maior a desvitalização. Fraturas complexas, maior desvitalização. Isso para o prognóstico, para a gente pensar no tratamento da fratura é importante, né? A gente às vezes pega uma lesão, né, no pronto-socorro, talvez não valoriza tanto essa lesão. A gente vê que ela evolui, ó, uma necrose grande às vezes, né, que vai precisar de um debridamento agressivo, né? Às vezes a rotação do metálico para cobrir estruturas novas, depois da granulação, a enxertia de pele, né? Aqui um esmagamento de um antebraço, né, uma fratura da unha, a gente vê às vezes que a fratura não é uma fratura tão grave, mas a lesão das partes moles muito grande, né? Debridamento no centro cirúrgico, antibiótico, antitedânica, limpeza, osteossíntese. Só para estabilizar a fratura, né, o nosso maior medo aqui nesse momento era a lesão de partes moles, né? A gente vê, ó, que mesmo deixando aberto, não dando muito sutura, evolui, né, depois, no segundo look, uma lesão, uma necrose de pele, né? Então não tem jeito, tecido necrosado, tecido morto, a gente tem que fazer uma limpeza cirúrgica agressiva, né? Não tem como esse tecido ressuscitar, né? Então, debridamento extenso. Aqui seria um bom momento de um curativo de pressão negativa, um curativo a vácuo, para a gente aumentar essa granulação, até chegar no ponto que a gente está com uma granulação satisfatória e fazer a enxertia de pele, né? Depois, a função do paciente. Então, as classificações das fraturas expostas, né? A gente tem o tipo 1, ferida menor que 1 centímetro, pequeno dano nas partes moles, fratura geralmente simples e pequena cominuição. Ferida pequena, uma fratura um pouco mais simples.
Tipo 2, ferida maior que 1 centímetro, danos às partes moles, talvez vai ser necessário botar locais viáveis, comunicação da fratura moderada, diminuição e contaminação moderada. Aqui um exemplo do tipo 2. Tipo 3, né? Extenso dano às partes moles, pele, músculo, estruturas neurovasculares, grande contaminação, fratura muito cominutiva e instável, perdas ósseas. Né? Tipo 3A, cobertura das partes moles são viáveis, fraturas muito cominutivas ou segmentares, independente do tamanho da ferida. Né? Então, tipo 3A, a gente consegue uma cobertura das estruturas nobres. Né? Seria até esse tipo 3A que a gente estaria, vamos dizer assim, permitido a fazer uma osteossíntese interna. Né? Então, aqui uma fratura de fêmur, onde teve uma cobertura no 3A. Aqui, a mesma coisa, uma fratura da tíbia. O paciente evoluiu com consolidação. São casos de fratura. Aqui a gente vê uma fratura de úmero distal, caso que foi transferido para o Dr. André, exposta, né, perda óssea, mas a cobertura desse paciente não tinha osso exposto. Né? Foi feito tudo aquilo que a gente falou desde o começo, né? Antibiótico, curativo, controle de dano no centro cirúrgico, e foi transferido para o paciente para o segundo tempo fazer o tratamento definitivo. Né? Esse paciente foi optado por fazer uma fíbula, né, não vascularizada, uma osteossíntese do tornozelo, do cotovelo, né, do úmero distal. Retirada da fíbula, né, foi feita lá. E ela evoluiu muito bem com a cicatrização da lesão, uma função muito boa, né, não teve lesão neurológica nenhuma, caso que chamou a atenção pela gente pela perda óssea, e é o caso do Dr. André, né, ele que foi a equipe dele, né, que fez toda a cirurgia, mas o paciente foi encaminhado para um ex-residente nosso, lá do sul, e evoluiu bem. Então, as classificações das fraturas expostas, né, tipo 3B, extensa lesão ou perda de partes moles grandes, né, esses são os piores casos, né, extensa despedaçação, o osso fica descoberto após a reconstrução das partes moles, né. Às vezes contaminação maciça, né, grave, diminuição das fraturas, né, são os casos mais complexos, né, onde vai depender muito do cirurgião, do hospital que ele está trabalhando, da equipe. Muitas vezes, após o debridamento, tudo, a gente vai ter uma exposição óssea, né, uma lesão que vai necessitar da cobertura. Né. Às vezes, pode ser abrir mão com rotação do retalho, fixer do fleco, granulação, né, enxertia de pele. Então, a cobertura cutânea, né. Quando se fazer essa cobertura? Né? Antes da necrose irreversível, né? Depois que o osso morreu, aquilo que a gente falou, morreu, tem que retirar esse osso. A falha vai ser grande, tem jeito, tem que retirar esse osso e ele não vai ressuscitar. Né? Como fazer essa cobertura cutânea? Aí vai depender da experiência da equipe, né? Vai depender da qualidade do hospital, da estrutura que ele te proporciona para isso. Muitas vezes, se você não tiver a experiência para fazer ele no momento, vamos fazer seriado, vamos chamar a equipe que tem experiência para que faça. Né? O tipo 3C, qualquer fratura exposta que esteja associada com uma lesão arterial que vai necessitar de reparo. Né? A gente vê aqui. Então, o que a gente vê, e eu queria tentar deixar passar para vocês, e até pouco tempo eu tinha um pouco de confusão nisso, né? Esse termo, janela da oportunidade, né? Porque eu vejo que às vezes a gente confunde o paciente politraumatizado com o paciente com uma fratura única, por exemplo, uma fratura de fêmur. Esse termo, janela da oportunidade, né, que a gente tem que usar ele para o paciente politraumatizado. Isso é usado no paciente com mais de uma fratura, aqueles casos graves que a gente falou, que vai precisar de um tratamento multidisciplinar.
Às vezes ele tem um TCE, tem um trauma torácico, foi drenado esse tórax no pronto-socorro, foi feito uma laparoscopia para investigar a parte abdominal dele, ele tinha fratura, multifraturas, fêmur, tíbia, foi para a UTI. Então aí a gente vai usar a janela da oportunidade, porque no momento que ele chega, ele está num processo inflamatório muito alto. Se a gente pensar numa osteossíntese, vamos fazer a osteossíntese dos dois fêmur da tíbia dele, esse processo inflamatório vai aumentar. Então, 7 a 10 dias, isso é para o paciente politraumatizado. Seria a fase que vai estar diminuindo essa fase inflamatória dele, e daí seria o melhor momento, ou seja, a janela da oportunidade para a gente fazer a osteossíntese dessas fraturas. Após isso, esse paciente entra numa fase de imunodepressão e às vezes a gente operando ele depois, o risco de infecção vai ser maior. Fernando, então se eu tiver uma fratura de fêmur, eu fixar ela com um fixador externo no domingo, e o paciente só tem a fratura do fêmur, eu preciso esperar a janela da oportunidade? Não. Em 2, 3 dias, o hospital tem condições, tem equipe, tem material, o paciente está bem, dá para operar esse paciente e fazer a osteossíntese do fêmur dele. Ele não é um paciente politraumatizado. Entendeu? O que eu vejo muito, vamos esperar 10 dias, vamos esperar 14 dias para operar, vamos esperar a janela da oportunidade. Isso é um paciente politraumatizado. Então, eu queria deixar como resumo da aula, né? Antibiótico terapia EV precoce, eu acho que é um dos fatores importantes. Então, chegou uma fratura exposta, a gente tem que ficar em cima, tem que fazer antibiótico. A antitetânica, a gente não pode esquecer, classificar essa fratura exposta sempre avaliando o tamanho da ferida, mas também o grau da contaminação, o grau dessa necrose muscular, o grau dessa desvitalização óssea, a sequência do procedimento cirúrgico, asepsia, campos estéreis, ampliar, lavar, debridar a lesão, trocar os campos, e daí depois você fazer a fixação. Cuidado com a ferida é muito importante, né? Fixação da fratura exposta, né? Fixar definitivo até uma 3A. Trouxe alguns casos para discutir, aí depois a gente pode pensar em conversar, não sei se só com os residentes, ou se a gente viu tudo. Queria agradecer mais uma vez o Dr. Ed, o Dr. Luiz Anjo, o Dr. Júlio, pela oportunidade de estar discutindo o caso com vocês, o Dr. Davi, todos os professores aí, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, hoje nós temos o Dr. Túlio, a doutora Júlia, que agora são R4, passaram na prova da SBOT. Teve alguma coisa, eu dei uma olhadinha na prova teórica, eu não achei nada de fratura exposta, cobertura. Eu falei com a Rafa, eu acho que na prova oral de habilidades. Caiu sim compartimental? Sim, compartimental. Não, de graça. Eu falei com ela, ela falou que caiu para ela também medir o ângulo fora da deformidade, né? Foi difícil, como é que foi?